Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui à nossa programação. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, deixando também um carinho e muita gratidão a toda a equipe da FEAL que está junto conosco, que leva esse programa ao ar para você que está em nossa sintonia. Venha conosco, aprender aqui sobre as histórias dos nossos convidados. Eles sempre estão aqui presentes, compartilhando suas experiências, conquistas e seus desafios também. Vamos trazer o nosso carinho para a senhora Vanderly Batista, que também está sempre na apresentação, hoje não está, mas no próximo programa ela vai estar conosco, então um beijo para a senhora Vanderly. E claro, trazendo para nós a música. Hoje o tema do nosso programa é a música e a espiritualidade. Para isso, temos em nossos estúdios ele que está na doutrina espírita há mais ou menos 30 anos, é musicoterapeuta graduado pela FMU. Seja muito bem-vindo, Antônio Luiz Ciardulo. Toninho, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho sobre esse tema que é muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho, com certeza as pessoas vão se interessar por esse tema. Com certeza. Obrigada por estar aqui conosco. Gratidão, Vanessa. Já vamos falar da sua bagagem, então, com a sua grande bagagem, Toninho. Como é que você vê, o crescimento, especificamente agora falando da doutrina espírita no Brasil e também, de uma forma mais abrangente, no exterior também? A questão da doutrina espírita, A questão da doutrina espírita é uma questão meio delicada, vou ser bem objetivo, Eu acho que a doutrina, de alguma maneira, ela parte por um processo de conhecimento, mas de um pouco de falta de prática. Eu me coloco nisso também, Eu percebo assim, que nós somos assim, às vezes, muitas pessoas estudam a doutrina, mas não colocam em prática, Na verdade, a doutrina espírita é baseada no cristianismo. E Jesus é o nosso grande exemplo, porque ele falava e exemplificava. Eu acho que a doutrina precisa um pouquinho mais daquelas pessoas que... A doutrina é maravilhosa, Os espíritas aqui são precisam melhorar um pouquinho esse processo. Conhecer e praticar um pouquinho. Eu acho que ela vai agora... Talvez... Existe o fenômeno da curiosidade, Eu tenho percebido que as pessoas estão um pouquinho mais curiosas em relação a isso. Mas a curiosidade, eu acho que pode, de alguma maneira ser veiculada para o conhecimento, para o estudo da doutrina e para a sua prática. Ou seja, deixar a questão do fenômeno para a questão do conhecimento e da prática mesmo da doutrina, E do cristianismo. Você há 30 anos, na doutrina espírita, pode até contar como foi o seu começo, o seu contato com o espiritismo, para o nosso ouvinte conhecer, e depois já conta um pouquinho, dá um exemplo para nós do que nós aprendemos muito, mas praticamos pouco. Sabe, Vanessa, assim, eu comecei a ler algumas coisas ligadas aos monges do Tibete e ao hinduísmo, que falavam de reencarnação. E foi muito interessante que logo após eu ganhei um livro chamado Nosso Lar, do Chico com André Luiz, Depois desse livro eu comecei a estudar a doutrina espírita através do Kardec, das obras básicas, E era muito interessante porque, curiosamente, eu li aquelas coisas e parecia que eu já sabia aquilo. Eu falei assim, eu vou até contar uma brincadeira. Será que eu fui Kardec na outra encarnação? Parecia que eu sabia tudo aquilo, E depois eu descobri um pouquinho que talvez na outra encarnação eu tive acesso a esse conhecimento, mas talvez não o pratiquei da maneira como deveria, Eu acho assim, por exemplo, a questão do perdão. Vamos pegar um exemplo prático, Como a doutrina espírita ela é baseada na fé raciocinada, ela começa no nosso pensamento, Mas o perdão não está aqui, o perdão está na emoção, Eu sempre falo assim, descer o processo do mental para o chakra cardíaco que a gente trabalha, E nesse processo a gente passa pelo falar. Eu acho que a gente fala bastante, mas precisa trazer daqui, passar pela fala e colocar aqui. O perdão é um processo onde a gente... tem que trabalhar nossa humildade, eu acho, A humildade de perceber que todos nós temos fragilidades. Eu costumo dizer que a gente não tem defeito nem imperfeição.
Nós temos fragilidades. Ainda não sabemos fazer de uma maneira melhor. Então, é colocar em prática isso através do quê? Do processo da humildade. Se você pegar o Sermão da Montanha, Jesus vai falar assim, bem-aventurados os simples e humildes. Aqueles que reconhecem em si a fragilidade que ele vê no outro. Quando eu reconheço em mim, fica mais fácil de perdoar, por exemplo. Mas é um processo. Eu sempre falo assim, existe um propósito, mas para eu chegar ao propósito eu tenho que passar pelo processo. E estar aqui nessa vida encarnada é o grande processo. De todos nós, né? Todos nós. Muito interessante se falar sobre o perdão mesmo, gostei do exemplo. Ontem mesmo estava assistindo uma palestra e foi falado dos animais, né? Até com relação, ele deu um exemplo como Chico tratava os animais. E ele deu um exemplo sobre o perdão, falando que os animais, a natureza em si, toda a natureza, nos perdoam todos os dias. Porque a gente, né, tem um processo de comer carne, né, frango, e os animais nos perdoam. Então, achei muito interessante essa relação da natureza nos perdoando e quanto a gente ainda tem esse processo que precisa ser trabalhado, como você falou também, dentro de nós, né? Ainda está no comecinho, eu acredito, na questão do perdão. Nós estamos engatinhando, né? Eu acredito assim que, inclusive, perdoar o próximo e se perdoar também. Porque a gente atrai pra gente. Tem um ditado que fala assim, se eu acredito que mereço, o universo tem meu endereço. Se eu acredito que sou culpado e mereço ser condenado, isso atrai para mim, né? Eu trabalho um pouquinho com... Eu fiz um curso de neurociência aplicada à psicanálise, né? E o nosso psiquismo interfere no meu processo orgânico. Isso é muito importante interessar. Porque quando eu sinto culpa e remorso, eu altero a química, a biologia do meu corpo. E eu gero doença em mim. Isso é um fato. Sim. E o que a gente pode fazer? De novo, humildade. Eu reconheço que errei. O que eu posso fazer? Pisei na bola, da próxima vez vou melhorar. Só isso, mais nada. Sem remorso, sem culpa, sem nada. Né? Muito bom. Fala-se muito também, né, sobre transição planetária. Como é que você entende esse assunto, Toninho? Então, a transição planetária é algo que a gente tem que estar muito atento. A gente está num planeta de provas e expiações e estamos passando para um mundo de regeneração. Sim. Né? Depois para talvez os mundos angelicais e mundos felizes. Quem tem conhecimento disso, acho que tem uma responsabilidade maior. Quando eu entro numa contramão e estou distraído, é uma coisa. Agora, se eu entro na contramão, vendo a placa, é outra coisa. Nesse momento, eu acho que as pessoas que têm um certo conhecimento têm uma responsabilidade maior. Consigo, né? Porque a gente não vai mudar ninguém. Eu não quero mudar as pessoas, mas a única pessoa que eu consigo transformar sou eu, devagarzinho. Esse momento de transição é um momento que eu vejo assim com muita polarização. Polarização na política, na ciência, nas pessoas. Por quê? Porque a polaridade existe em mim. Né? Quando você fala em joio e trigo, você está polarizando, como se fosse o joio, uma coisa, e o trigo, uma coisa muito boa. Mas o joio e o trigo estão onde? Dentro de mim. Só que eu vejo isso fora. Né? E tudo que eu vejo fora, de alguma maneira, é um incentivo para eu me conhecer. Nesse processo de transição, eu acredito que a gente tem cada vez que se autoconhecer. Sabe que é aquela coisa da disciplina, disciplina, que o Emmanuel falou para o Chico, né? Eu penso assim, que a primeira disciplina é o autoconhecimento. A segunda disciplina é o conhecimento. E a terceira disciplina é usar tudo isso para fazer o bem. Mas se eu não me conhecer, eu vou usar o bem que eu posso fazer de alguma maneira com arrogância, com pretensão, achando que eu sou melhor que as pessoas. Então, autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Então, autoconhecimento. Transição, autoconhecimento. Transição, conhecimento. Transição, prática do bem. Porque não adianta nada conhecer e não praticar também, né? Não tem nada, né? Não adianta mesmo. Estamos aqui no Quem Somos Nós, né? Trazendo a participação do Toninho, nosso querido, aqui está também nas telinhas aqui da FEAL. Então, nossa gratidão a você que está na sintonia. Falando um pouquinho também sobre os trabalhos, né? Realizados na Seara Espírita. Como são os trabalhos que você já realizou, que realiza ainda? Conta para nós. Na verdade, sem hipocrisia, eu sou um grande aprendiz. Mas a gente, quando aprende alguma coisinha, a gente tem vontade de passar as coisas para frente, né? Eu tenho trabalhado como orador espírita, como palestrante. Eu componho músicas também sobre inspiração, então eu faço CDs, eu divulgo essa questão da doutrina usando a música, né? Como eu falei antes um pouquinho, a doutrina ela é de fé raciocinada. Mas para a gente trazer esse raciocínio para as emoções, a música ajuda muito.
A música é uma ferramenta fantástica nesse processo, né? Vou dar um exemplo, tá bom, Vanessa? Dá um exemplo. Em todas as suas palestras você leva música? Sim. Eu levo a música, não é para fazer espetáculo. Tem um objetivo clínico. Como eu sou musicoterapeuta, eu uso a música com objetivo clínico. Eu vou para trabalhar a emoção nas pessoas, então eu tenho um tema, em cima desse tema eu escolho uma música apropriada para aquilo. Eu não vou para fazer show. Para fazer show a gente vai no barzinho, pessoal. É outro lugar, hein? Outro lugar. Então a gente usa a música para algum motivo. Então eu faço algumas assim performances, né, de movimento, né, com as mãos, uma série de coisas. Vou dar um exemplo para você. Sim. Eu poderia falar para você assim, Vanessa, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu estou falando muito com mental. Quando eu canto assim, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras está sendo daqui, eu estou trazendo para minha emoção. Sim. E aí a neurociência mostra que isso aí faz uma rede neural diferente, onde eu crio possibilidades de refletir no que eu estou pensando com mais emoção. Eu uso isso na palestra, né? Eu falo sobre a doutrina. Como eu tenho um viés psicológico, essa coisa meio psicanalítica, eu uso bastante também questões ligadas à psicologia, né? Jesus é um grande psicólogo, né? É. E eu uso a música para isso. Tá faltando emoção para as pessoas? Você acha que as pessoas estão muito Então, fechadas, assim? Sabe aquela questão que as pessoas falam assim, parece que o tempo está passando muito rápido, não é isso? Todo mundo fala. Existem algumas teorias que falam que o eixo da Terra está mudando. Realmente tem alguma alteração. Você pegava uma bússola antigamente, os pilotos tinham uma certa medição para pousar em Guarulhos. Agora mudou um pouquinho. Tem uma alteração magnética. Mas eu percebo assim, Vanessa, que a gente não está vivendo o presente. A gente está vivendo o passado normalmente, querendo mudar o passado. E como você não muda o passado, muita gente entra em depressão. Ou vivendo o futuro, que você ainda não tem o futuro. Você pode usar o passado, ter uma nova atitude hoje, fazer uma nova plantação para colher no futuro. Mas quando você fica com essa ansiedade, você pode ter um transtorno de ansiedade. Quando você não está no presente, se você não está no presente, você está abrindo das emoções do agora. É tão importante, a gente fala sempre, viver o agora, né? Quando eu cheguei, eu dei um abraço em você. Sim. Quando você dá um abraço em alguém, abraça a pessoa, esteja presente na vida da pessoa. Sinta a emoção que você tem ao abraçar a pessoa. Sinta o abraço da pessoa, se entregue e acolha a pessoa. Você vai tomar um café, sabe aquela coisa gostosa de tomar um café que gera emoção? Ai, que café gostoso. Aí você está com a cabeça ou no passado ou no futuro, você não tem o prazer, a emoção de sentir aquilo. Você vai comer uma fruta, aquela fruta gostosa, sabe, pêssego, que é aveludado, você sente o cheiro, é emoção, isso gera emoção. Né? Eu acho assim que... Tá faltando um pouquinho. Isso, tá faltando um pouquinho. A gente pode, se a gente estiver mais no presente, com gratidão no presente, acho que essa emoção pode ser mais desenvolvida. É uma coisa, é uma dica. Uma dica, né? Mais gratidão, menos reclamação, né? Vamos dizer assim. Muito bom estar aqui, eu agradeço, né? Você que está também sempre na sintonia da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Muito obrigada mesmo a todos que estão fazendo parte, né, da nossa programação, a você também pelo carinho. Você pode deixar sugestões aqui para o Quem Somos Nós, de convidados que você queira também sugerir. Tem aí o nosso WhatsApp, mande uma mensagem falando que é para o programa Quem Somos Nós, que assim que a gente receber aqui já vamos entrar em contato. Pode deixar também aí outras questões, comentários do nosso programa, acrescentar aqui também, deixar o nosso WhatsApp então, que é 11 99643 3827, né? Outro assunto que eu queria que você falasse, você tem uma em relação com as questões do autismo, conta para o nosso ouvinte como surgiu isso, né? E também se há uma relação entre o autismo e as questões espirituais, Toninho. Sem dúvida nenhuma, né? Tudo tem um porquê e um pra quê. Interessante o seguinte, tem um porquê e um pra quê. A gente sabe que toda disfunção orgânica, de alguma maneira, ela é gerada pelo nosso perispírito. O perispírito é o responsável pela morfogênese do nosso corpo, ou seja, pela origem da forma do nosso corpo. Mas existem algumas situações que a gente tem percebido, né? Que onde a pessoa que tem um autismo, que é o transtorno do espectro do autismo, né? Ele tem uma questão a ser trabalhada, mas a questão é muito mais familiar.
Porque ser pai e mãe de autista é uma questão bem complicada. Você sabe que eu trabalho com crianças, mas atendo bastante os pais, né? Você sabe que... Como é o seu trabalho nessa área? O meu trabalho é usar a música, de alguma maneira, né, para trabalhar a comunicação com a criança em si. Agora, com os pais, é acolher a dor dos pais. Porque os pais, por exemplo, tem muito casal que se separa. Sim, muito. Quando eles percebem que a criança tem a TEA, né, é como um processo de luto, eles não dão conta. Então, eu tento ajudar nesse processo. De como lidar com isso, como gerenciar, porque eu acho assim, as questões, sempre penso nisso, as questões, os desafios vão depender da maneira como eu gerencio isso. A minha maneira é através da música, né, trabalhar, acolher as emoções das pessoas e talvez ressignificar, fortalecer o aspecto de esperança, de fé, de arregaçar as mangas, porque o processo de luto é assim, ó. Primeiro você nega, né? Depois você tenta fazer uma barganha, que você promete alguma coisa para Deus, né? Para ver se Deus modifica alguma coisa. Quando não dá certo, você entra em depressão. Então, nesse processo da música, a gente acolhe a pessoa em todo esse processo, na negação, na barganha, e na hora que ela entra em depressão, trazer, por exemplo, um novo significado para aquele momento, para ela arregaçar as mangas, né? Com a criança é outro tipo de trabalho, de comunicação. Como eu estava falando você um pouquinho antes do ar, né? A questão da criança é uma questão de comunicação muito grande. Você sabe que a criança, às vezes, ela bate, ela briga, ela se morde, né? Mas por que ela faz isso? Porque ela está querendo se comunicar e não está querendo ser entendida. E nós fazemos parecido. A gente também chora, a gente agride as pessoas, a gente xinga. É a nossa maneira de... né? Eu sempre acho que todos nós estamos dentro desse espectro do autismo que eu falo. E aí tá ligado, então, com as questões espirituais? Com certeza, com certeza. Você sabe que a gente percebe, assim... Claramente, tem alguns livros que falam sobre isso, né? Da origem dessas questões, né? Mas são detalhes que cada ser tem um porquê e um para quê. Né? Eu digo assim que nós somos seres maravilhosamente únicos. Mas fora a questão espiritual, tem algumas questões, né? Hoje em dia, eu vou falar uma coisa rapidinho que eu acho que vale a pena, tá bom? Aqui você está aqui para isso. Hoje em dia tem um estudo que não é só a genética, é a chamada epigenética. A epigenética mostra o seguinte, que a reprodução de algumas células que nós temos, por exemplo, nosso fígado. As células do meu fígado são reproduzidas, são células novas, né? Meus neurônios, essas células são reproduzidas. Nesse processo de reprodução, essa reprodução ela é alterada devido a alguns fatores muito presentes nos nossos dias. O estresse, poluição e agrotóxicos. Só você ter uma ideia, só para a gente... Eu tenho estudado um pouquinho sobre isso, porque assim, a prevalência de autismo nos Estados Unidos aumentou muito. O pessoal fala assim, o diagnóstico? Não, o diagnóstico é importante, mas a quantidade de crianças com autismo é muito grande. Né? Aqui no Brasil também. Um dos motivos pode ser, por exemplo, agrotóxicos, o estresse, que gera o quê? Má formação celular. É uma hipótese, pessoal. Agora você fala, o que isso tem a ver com a espiritualidade, né? Deus não gasta energia à toa. As coisas acontecem por algum motivo. E essas coisas estão sempre associadas. A gente sempre fala assim, existe um mundo visível e um mundo invisível. Isso é só denominação, é um mundo só. Está tudo junto, está tudo acoplado. A gente que fala assim, o mundo espiritual é separado do físico. Não, nós estamos todos alinhados e, de alguma maneira, em justa posição, né, sofrendo assim um intercâmbio dos dois lados. Eles estão aqui entre nós, né? Nosso anjo de guarda que é um bom exemplo, com né, certeza, Toninho? Né? Tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente. Então, essa questão da espiritualidade. Quando uma criança procura, você procura também falar para tratar essas questões espirituais também, que são importantes, né? Então, a gente respeita, porque tem pessoas de todas as crenças, sim. Né? Mas a gente não precisa falar sobre isso. A gente introduz de alguma maneira. A paciência, o amor, a resiliência, né? A fé. Normalmente as pessoas têm fé, né? Mas eu sempre falo assim, mas não adianta ter fé. Você tem que fazer alguma coisa, arregaçar a manga. Né? É verdade. É nesse sentido. Nossa, quem somos nós? Trazendo aqui um grande convidado e falando sobre música e espiritualidade. É o tema do nosso programa, porque o nosso convidado Toninho, nosso querido amigo,
também é musicoterapeuta, como você já falou aqui, né, durante o Quem Somos Nós de hoje. Queria que você falasse, então, como que surgiu, né, essa vontade, quando foi, né, e também como foi a escolha de graduar-se em música, especificamente. Eu sempre trabalhei na área da saúde, eu havia feito já farmácia e bioquímica, né? Depois eu estudei muito e dei aula de violão, estudei violão. Mas aí surgiu esse interesse porque eu falei assim, nossa, eu queria trabalhar com farmácia e bioquímica. Mas na época que eu fiz faculdade, em 76, não tinha pesquisa no Brasil. É uma coisa incrível, mas não tinha muita pesquisa. Aí surgiu essa oportunidade de usar a música como ferramenta ligada à saúde. Eu vou contar uma curiosidade para você. Uhum. Na história bíblica tem uma passagem onde diz que Davi curou Saul. Dizem que Saul tinha um espírito maligno e Davi tocou a harpa e curou Saul, né? Olha que interessante. Mas eu vou ler um pouquinho, quer ver? Ó? Na Gênesis diz o seguinte, que Deus disse, faça-se a luz. Opa, se ele disse, a primeira coisa não foi a luz, foi um som. Como de tudo fica um resíduo, ficou esse som em tudo. Hoje a gente sabe que existe luz e som em tudo, nas células, né? Ou seja, existe harmonia ou coisa a ser harmonizada, né? Então essa questão eu estudo muito essa coisa de física quântica, né? Falei assim, nossa, que coisa fantástica a música é, né? E realmente o que a gente conhece de música e da aplicação da música na musicoterapia é bem pequenininha, mas teoricamente, a música começou a ser usada como musicoterapia na Segunda Guerra Mundial. Porque eram muitos soldados feridos, eles não tinham como cuidar dessas pessoas. E eles colocavam música para, de alguma maneira, amenizar a dor das pessoas. Embora, hoje a gente saiba o seguinte, que uma música pode me tranquilizar e pode me irritar. Por exemplo, claro, o pessoal fala assim, a música é bom para relaxar? É. Mas, por exemplo, a mesma música que me relaxa deixa você insegura. Então não é para todos. Não, né? Por quê? Rapidinho. Quando você era pequenininha, Vanessa, essa música fazia sucesso e os seus pais brigavam muito. Inconscientemente, essa música traz o quê? Uma sensação de insegurança. Mas olha só que legal. Através desse processo eu posso arrumar um diagnóstico. Você não gosta dessa música? Por que será? Inconscientemente, é uma questão, conscientemente você não sabe, mas a gente pode fazer um trabalho e diagnosticar esse processo e fazer um trabalho onde você, de alguma maneira, ressignifique a relação dos seus pais. Uhum, que foi um trauma. Foi um trauma. Do passado. Ou seja, a gente pode transformar esse trauma. Falando em música, eu quero que você, enquanto eu falo do Clube Amigos da Boa Nova, pegue seu violão, traga uma música para encerrar o programa, uma música que tocar no seu coração, de você tocar. Eu vou falar rapidinho do 0800 12 018 38 para você ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Venha conosco levar a nossa mensagem do bem cada vez mais longe aí pelo rádio, pela TV e pela internet. Se você preferir, pode se tornar sócio pelo site feal.colabore.org. Saiba lá os seus benefícios e se torne um sócio também. Gratidão a todos os sócios que colaboram com o nosso trabalho. Um beijo por você, né, que está conosco, compartilhando bem através das nossas ondas aqui da FEAL. feal.colabore.org, endereço na sua tela. Venha conosco ser sócio do clube também. Já está no finalzinho do programa, vamos encerrando então com uma música aqui do Toninho Ciardulo. Obrigada. Que agradeço. Lembrando que a palavra música vem do grego, que significa musa. Os gregos acreditavam que a palavra música e a música aproximava você do divino. Eu vou fazer uma música minha, tá bom? Chamada O Pastor. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo, porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz.
aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo, porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor. Que lindo! Obrigada por ter participado do nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Gratidão, Vanessa. Foi muito bom estar aqui. Um abraço a todos. E como sempre digo, bom tudo e até sempre. Que legal. Obrigada. Alessandro Ribeiro aqui na Geração Rádio. Jefferson Silva na Geração TV. Thaís Cabenguele na produção. E toda a equipe da FEAL. Eu, Vanessa Cavalcante, estou de volta no próximo Quem Somos Nós. Um beijo. Até lá. Você acompanhou Quem Somos Nós?